noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos ao Francisco de Assis. Inicialmente gostaríamos de ler uma mensagem da Igreja Vinha de Luz, escrita por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem 25, que tem como título Apliquemo-nos. Começa com uma pequena fala de Paulo, que diz assim: e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosas. E Emmanuel vai dizer assim: é preciso crer na bondade, todavia é indispensável movimentar-nos com ela no serviço de elevação. É necessário guardar a fé, contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície da palavra. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se não nos expomos a trilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Há no espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilata a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade de outros mundos em glorioso futuro. Mas não esquecemos os pequeninos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrine das ideias, sem qualquer valor na prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais dão frutos. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício para a terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam um grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos, que a todos dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois, que ensinar sempre sem nunca fazer. E assim, com essas reflexões, gostaríamos de convidar a todos para levar o pensamento a Deus, para fazermos nossa prece. Procuremos, nesses momentos, aquietarmos a nossa mente e o nosso coração. Procuremos deixar de lado, nesses minutos que vão se seguir, tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos entristece, nossos problemas, nossas dificuldades, para nos concentrarmos neste momento, para que assim possamos nos conectar mais profundamente aos mentores espirituais da casa, a Jesus, nosso Mestre, para que assim possamos receber tudo aquilo que temos necessidade: o consolo, a paz, a esperança, e sejamos fortalecidos espiritualmente. Também agradecemos a Jesus, ao seu discípulo Allan Kardec, por nos ter trazido à Terra a doutrina espírita. Essa doutrina que nos traz tanta luz, nos traz consolo, fé, esperança, pois compreendemos quem nós somos, da onde viemos, qual é o nosso objetivo aqui na Terra e para onde iremos. E lembremos, nos momentos de dificuldade, é em Jesus que devemos buscar a nossa força, a nossa fé, a nossa esperança. Que os mentores espirituais também possam amparar e auxiliar nosso palestrante da noite. Assim só temos a agradecer e pedir. Obrigado, Jesus, que assim seja. E hoje nós temos a grata satisfação de termos conosco, novamente, nosso amigo Danúlio, trabalhador do movimento da doutrina espírita, que vai falar sobre o tema doar-se. Danúlio, por favor.
Gente, boa noite. Interessante como as coisas se encaixam para mim, pelo menos. Eu tinha procurado um tema que me chamou a atenção, porque me lembrou da minha infância. Mas eu não imaginava que antes da abertura, se viesse pedir para que nós, presentes, doássemos um pouco de felicidade para pessoas carentes. E o tema que eu escolhi é doar-se. Eu fiquei pensando, quando comecei a imaginar como falar sobre doar-se, eu me lembrei da minha pré-adolescência. Eu tive a felicidade de estudar no Colégio Marista, em Curitiba, no tempo que Marista era Marista. Andava debatindo, e todos os professores eram maristas. E eu tive a felicidade também de ser convidado para entrar num grupo chamado Congregados Madamos, que era um grupo de alunos de várias séries, de várias salas, e nós nos reuníamos para estudar um pouco mais sobre religião e saímos para fazer visitas. Nós, todos os sábados, nós nos reuníamos com um orientador nosso, o irmão Vicente, que ele nos levava no primeiro sábado do mês, naquilo que chamavam de asilo dos velhinhos, era um asilo de velhinhos que tinha no Curitiba. No sábado seguinte, nós íamos num local chamado Canguiri, que era, na realidade, um reformatório para crianças que não tinham mais jeito de ficar na rua. E depois voltávamos de novo para os velhinhos, e depois voltávamos, e nós preenchíamos o mês inteiro. Eu me lembro também que nós chegávamos para visita aos velhinhos, que é o que mais me marcou, e nós levávamos para eles jornal, levávamos revistas, levávamos até cigarro, naquela época era permitido, os velhinhos ficavam satisfeitos. E eles queriam conversar com a gente, e contar histórias. E eles contavam histórias da vida dele. Passado um tempo, acho que um mês ou 2 meses depois, eu disse para o irmão Vicente que tinha um lá que eu estava já pela 3ª vez conversando com ele, ele falava a mesma história para mim. Aí ele me disse, ele precisa falar. Ele já não tem a memória que nem nós temos mais novos. E como ele marcou esse fato para ele, ele vai repetir para você todas as vezes que você vier aqui. Não se incomode, deixe ele falar, deixe ele falando. E eu, de fato, entendi isso. E era muito gostoso vê-lo tão entusiasmado me contar aquela história. E depois, no sábado seguinte, nós íamos com os meninos jogar futebol, levávamos gibis, levávamos refrigerante para eles. E nunca tivemos nenhum problema de encrenca com eles. Mas eles precisavam de ter alguém do lado de fora, daquela entidade chamada Canguiri, para contar como é que era lá fora, como é que estava. Porque eles sentiam a necessidade da liberdade que eles já não tinham. E isso foi durante muitos anos, até que aí a vida te encaminha também para outros lugares. Eu terminei a fase colegial, fui começar a trabalhar, fui fazer faculdade, e você começa a perder um pouco daquilo que você tinha antes. E eu fui me esquecendo daqueles momentos que eram tão maravilhosos para mim. E com o passar do tempo, aquilo que eu fazia com tanto prazer de doar uma coisa minha para aquele tempo, para aquele pessoal, desapareceu de mim. E eu me senti normal. Eu tinha outras coisas para fazer, eu tinha outras atenções, aí vem família, aí vem filhos, e aí tem preocupações, e aí você tem que sustentar a casa, você tem que correr atrás do trabalho, e as coisas vão acontecendo. E eu me mudei de cidade, daqui a pouco eu mudei de novo, até que cheguei em Cascavel.
e sempre relativamente solitário, nunca teve grandes grupos de amigos, até porque todos os meus amigos do colégio, que é onde a gente fortalece as amizades, ficaram todos de Curitiba. A turma de faculdade também toda de Curitiba. Mas mesmo assim é que eu fiz alguns amigos, não tantos, não tão chegados, mas eu já não tinha mais a companhia para pensar em fazer aquilo que eu fazia enquanto jovem. Mas também não me preocupei muito com aquilo. Só que, de repente, eu me perguntei assim, quando estava imaginando fazer essa conversa com vocês, o tema de doares, por que eu não me sentia à vontade de sozinho fazer alguma coisa? Por que eu travei? Achei que era mais fácil ficar parado, aquele negócio do bonzinho, né, que não faz o mal, basta ficar parado. Mas também não faz o bem, porque você não estendeu a mão para ninguém. E aí eu comecei a imaginar como é que eu ia fazer para nós nos entendermos. Como é que eu sozinho poderia movimentar alguma coisa? E aí eu fui ver na história que o verão de 1952 foi o verão em que os pais desaprenderam a respirar. Naquele ano, cerca de 57 mil crianças americanas contraíram poliomielite. Os parques silenciaram, as piscinas esvaziaram, os cinemas apagaram as luzes por falta de público. Dentro de casa, janelas fechadas, mães e pais tentando erguer muralhas invisíveis contra um inimigo que chegava sem avisar e que podia transformar um corpo infantil em um campo de batalhas contra si mesmo. Nos hospitais, aquelas fileiras de pulmões de aço compunham uma música mecânica assombrosa. Cilindros metálicos respiravam por crianças que já não conseguiam fazê-lo por conta própria. Algumas sairiam dali, outras jamais deixariam aquelas cápsulas. Enquanto um país inteiro perdia o fôlego, em um laboratório subterrâneo lá em Pittsburgh, um cidadão chamado Jonas Salk corria contra o tempo e corria contra a morte. Ele era filho de imigrantes judeus russos, criado num bairro modesto do Bronx. Salk cresceu ouvindo da mãe uma frase que moldaria a sua vida: você deve parecer que pertence, mesmo quando disserem que não. Ele foi o primeiro da família a entrar numa universidade. Escolheu a ciência em vez da química. Por que? Perguntou a mãe. Porque eu não quero ajudar um paciente de cada vez, respondeu ele. Eu quero ajudar milhões. Essa era a meta desse homem. Em 1952, Salk ousou propor o impossível: criar uma vacina feita em vírus morto. Os colegas desconfiaram, alguns até o chamaram de imprudente, pensar algo desse tipo. Mas Salk havia percebido um detalhe decisivo: as crianças que sobreviveram ao pólio jamais adoeciam de novo. O corpo passava a se lembrar do inimigo. E se ele pudesse ensinar essa memória ao sistema imunológico, sem o risco de doença, talvez ele pudesse mudar o mundo. A teoria precisava de coragem. E coragem, às vezes, veste o rosto da loucura. Em 2 de julho de 1953, Jonas Salk tomou uma decisão que hoje seria impensável. Ele injetou em si mesmo a vacina experimental que ele criara. Depois,
ele injetou na esposa dele, a dona, depois dos 3 filhos, Peter, com 9 anos, Dara, com 6, e Jonathan, com 3. Colegas murmuravam pelos corredores: ele é louco. Outros diziam: não, eu acho que ele é um gênio. E outros diziam: eu acho que ele é louco e gênio ao mesmo tempo. Por semanas, ele observou seus filhos com o coração apertado. Nenhuma febre, nenhum sinal, apenas anticorpos se criavam. Funcionava, estava funcionando. As 3 crianças eram uma gota no oceano para fazer prova no país inteiro. Ele precisava testar milhares. E assim, no dia 26 de abril de 1954, na escola Franklin Sherman, na Virgínia, o pequeno Andy Kerr, de 6 aninhos, arregaçou a manga e se tornou o primeiro voluntário no maior estudo médico da história. Os pais assinavam os formulários autorizando com as mãos trêmulas. As igrejas faziam vigílias. Um país inteiro esperava. Saúde. Estava exausto. Tinha emagrecido, dormia pouco e vivia atormentado. E se tivesse cometido um erro irreparável? Cada febre em qualquer daquelas crianças do estudo parecia um golpe na sua consciência. Então, no dia 12 de abril de 1955, exatamente 10 anos após a morte de Franklin Delano Roosevelt, presidente americano, que morreu em decorrência da poliomielite, os resultados foram anunciados. Era seguro, era eficaz e era potente. O auditório que estava esperando os resultados daquele dia explodiu em aplausos, em gritos de satisfação. Sinos tocaram em várias cidades dos Estados Unidos. As lojas fecharam espontaneamente. Pais choravam, abraçados aos filhos. Horas depois, perguntaram a Sal quem detinha a patente. E ele respondeu: o povo. Eu diria: sem patente. Como você pode patentear o sol? E com essa frase, ele abriu mão de uma fortuna incalculável, mas entregou ao mundo a sua arma contra o terror. O efeito foi imediato. Em 1961, os casos caíram para 90%. Em 1979, a poliomielite foi eliminada dos Estados Unidos. Em 1989, 10 anos depois, no Brasil também ficou eliminada a poliomielite. Em 2023, e parece que continua, só 2 países ainda têm poliomielite. Cerca de 18 milhões de pessoas teriam ficado paralisadas e hoje podem caminhar. Centenas de milhares de vidas foram salvas. Salk nunca recebeu o prêmio Nobel, mas recebeu algo que poucos ganham: a visão das crianças correndo pelo parque, onde antes só havia medo. Quando perguntado o que queria escrito na sua lápis, ele respondeu: eu preferiria que ela ficasse em um parque, onde brinco com as crianças e não pegaram poliomielite. Isso é suficiente. E assim, em um depósito de Atlanta hoje, repousa um dos últimos pulmões de aço, que é a relíquia de um inimigo vencido. Vencido porque um homem decidiu arriscar tudo, até a própria família, para proteger milhões de outras famílias. Ele poderia ter sido o cientista mais rico da história. Preferiu ser algo infinitamente mais raro. Ele era indispensável. Portanto, na próxima vez que alguém disser para vocês que uma única pessoa não muda o mundo, conte sobre o verão de 1952, quando o medo encheu o ar, e sobre Jonas Salk, o homem que decidiu dar o sol à humanidade. Portanto, meus queridos irmãos, tendo a paz de Jesus conosco, nós vamos conversar hoje sobre doares. E isso me chamou a atenção, porque
eu achei que sozinho também não podia fazer nada. Claro que eu não posso, quem sabe, fazer o que o Salto fez, mas também eu posso fazer alguma coisa. Eu não tenho que me preocupar de dizer uma coisa. Nós não vamos falar hoje apenas sobre a caridade material, ou da esmola que se dá muitas vezes, mas da caridade, uma atitude mais profunda da alma, aquela que transforma quem dá e que também aquele que recebe. A doutrina espírita, desde o seu início, nos convida a compreender que somos espíritos imortais, viajores num caminho de aprendizado. E nesse caminho, doar-se é um dos maiores exercícios do crescimento espiritual. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos superiores: qual o sentido da verdadeira caridade? A resposta não poderia ser outra: a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Isso está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Então já vimos aqui que doar-se é muito mais do que entregar bens materiais, dinheiro. É entregar-se moralmente, oferecendo a compreensão, a paciência, a renúncia, o amor. Convido então a cada um de vocês a refletir profundamente o que realmente estamos doando ao mundo e quanto de nós mesmos oferecemos ao bem. Já pensaram nisso? Qual é a compreensão espírita do ato de doar? Como podemos entender, então, a lei da sociedade e a lei do amor? A doutrina espírita, ela nos diz que não fomos criados para viver isolados. E dentro da lei da sociedade, no Livro dos Espíritos, nas questões 766 a 775, aprendemos que o convívio é um instrumento de progresso. É dentro desse convívio que surge a necessidade do auxílio mútuo. Doar-se é, então, cumprir a própria lei divina. Jesus já nos ensinava isso quando ele disse: amai-vos uns aos outros. O amor verdadeiro, na realidade, não é um sentimento inerte. É ele que se expressa em gestos. Doar-se não empobrece. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, aqui, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, nos esclarece que a verdadeira esmola é a benevolência. Emmanuel, através de Chico Xavier, nos lembra que quem acende uma luz é o primeiro a iluminar-se. Toda vez que alguém doa, seja tempo, seja atenção, seja paciência, conhecimento, amor, não perde, mas multiplica dentro de si virtudes eternas. Os diversos modos que nós temos de fazer a doação, começa por doar o tempo, porque o tempo é a única coisa que na realidade é nossa. Nós temos o tempo. O meu tempo é meu. Esse eu posso doar. Hoje nós vivemos num mundo totalmente acelerado. Hoje em dia estão todos correndo. É muito difícil nós encontrarmos alguém que para na rua para conversar conosco. É um abandozinho e tchau. Se você convidar alguém para tomar um café de tarde, ele vai dizer que não tem tempo. Ele acha que tem que correr, porque tem algo a alcançar. E ele esquece que esse tempo que ele deixou de aproveitar com um amigo, esse sim é um tempo perdido. Muitas vezes, o maior presente que nós podemos dar é a nossa presença verdadeira. Quando os idosos desejam apenas alguém para conversar, e aí eu me lembrei daqueles velhinhos que eu sentava ali com eles, escutava a mesma história. Aí eu me senti grato por aqueles momentos. Me senti grato de ter sido congregado na Mariana. Porque se houve alguma coisa boa naquele momento, foi eu ter aprendido a escutar aquele que queria falar. Quando crianças precisam que alguém as escute,
Quantos de nós já fizemos isso muitas vezes? Parei resolvendo o jogo. Ixi, depois eu falo contigo. E a criança sai dali e não volta muitas vezes. E nós perdemos a oportunidade de dar a oportunidade dessa criança nos questionar. Porque é o momento que ela está aprendendo, é o momento que ela está pesquisando, que ela quer saber mais, e nós cortamos ela no meio do caminho. Doar tempo é prestar um atendimento fraterno, fazer uma visita consoladora, dedicar-se à evangelização, por exemplo, evangelização infantil, ou simplesmente estar junto de quem precisa da gente. Nós podemos também doar paciência, doar compreensão. Talvez a forma mais difícil de caridade seja mesmo a caridade moral. Emmanuel afirma no livro Caminho, Verdade e Vida que doar-se moralmente exige um esforço íntimo, suportar uma palavra ríspida muitas vezes e não revidar, tolerar a imperfeição que também nós possuímos, ajudar alguém a corrigir o seu rumo, mas sem humilhar, renunciar à crítica para sustentar o entendimento. Essa doação invisível transforma ambientes e transforma corações. Doar conhecimento, porque não devemos guardar aquilo que sabemos, porque temos que dividir também. A doutrina espírita é luz. E ao estudá-la e ao vivê-la, somos convidados a compartilhar essa luz. Não guardarmos só para nós. Mas não devemos impor, não devemos converter aquilo que está conversando conosco. Não vamos discutir sobre o que temos dentro de nós e o que ele tem dentro dele. Vamos apenas iluminar com o nosso exemplo. O mentor espiritual André Luiz, o Chico Xavier, nos afirma: para ensinar, nós precisamos aprender. Para falar, nós precisamos saber também calar. E para doar, nós precisamos amar. Ensinar espiritualmente é doar-se. Doar-se no trabalho espírita. Quantos de nós viemos ao centro espírita e não perguntamos se estão precisando de nós para alguma coisa? E se nós formos olhar, um centro espírita tem de tudo. Tem até a limpeza que nós podemos ajudar a fazer. E até alguns mais privilegiados, eu diria, podem doar a sua mediunidade, porque quase todos nós temos algo de mediunidade, mas não desenvolvemos, ou porque temos medo, ou porque não queremos assumir compromissos. Mas na realidade, tudo que nós possamos fazer é uma doação. Há quem pense que doar-se é apenas realizar grandes ações. E eu pensava assim também há tempos atrás. No entanto, foi Jesus que nos deixou pasmo quando ele disse que valorizava a simplicidade. O maior entre vós será aquele que serve. Servir é a essência da doação. Ao doar recursos materiais, nós temos que ter discernimento, em primeiro lugar. A caridade material ela é importante, mas não é absoluta. Kardec nos alerta que não basta distribuir objetos, é preciso respeito junto, cuidado e a intenção muito elevada. Doar sem humilhar, ajudar sem criar dependência, oferecer sem exigir gratidão. Jesus não apenas ensinou a caridade para nós, ele viveu caridade. Cada gesto do Cristo foi um ato de doação. Curou e não perguntava qual era a religião, qual era a raça do indivíduo, qual era a posição social daquele que estava sendo curado. Consolou sem pedir explicações para que ele estava sendo consolado, porque ele estava assim. Perdoou sem condições nenhuma. Mesmo diante da cruz, ele ensinou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A cruz foi o símbolo maior da doação absoluta. Dar-se sem nenhuma reserva. Allan Kardec
nos ensina que caridade é ciência na realidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, Kardec fundamenta que a caridade é a expressão máxima do amor. Sem caridade, não há crescimento espiritual, pelo menos verdadeiro. Todas as virtudes se conectam ao amor ao próximo. Sem isso, não há como nós evoluirmos. Doar-se, portanto, não é uma opção secundária, é o próprio caminho da evolução. Quais são os benefícios que o Espiritismo traz para dentro de nós quando nós nos doamos, quando nós nos tornamos doadores? Primeiro, há um aumento de paz interior. Quem doa entra numa faixa vibratória muito superior. Afasta a sombra do egoísmo. A paz que nasce disso é extremamente profunda. Há também um fortalecimento moral. A renúncia, o perdão, a paciência, a benevolência são músculos da própria alma. Quanto mais a exercitarmos, mais fortes ficaremos espiritualmente. Nos deixa em harmonia com a lei divina. A lei do amor vibra em toda a criação. Quando nós nos doamos, sintonizamos com essa lei. E isso atrai amparo espiritual, atrai proteção e atrai inspiração. Melhora as relações humanas. A doação contínua, ela transforma lares, ela transforma amizades, ela transforma ambientes de trabalho, inclusive. Onde havia conflito, vai nascer a serenidade. Onde havia orgulho, nasce a humildade. Mas nós temos que ter cuidado com alguns obstáculos. E o pior de todos é o egoísmo. No livro dos Espíritos, os benfeitores dizem que o egoísmo é a fonte de todos os males. Ele nos prende ao eu e impede que vejamos o outro. Superá-lo exige um esforço e uma repetição contínua daquilo que queremos fazer. O outro impedimento é o orgulho. Cria uma ilusão de superioridade. O orgulho não nos permite doar, porque existe retorno, reconhecimento, aplauso, nós queremos aplauso. A verdadeira caridade, ela é silenciosa. A falta de paciência é outro problema que nós temos. O imediatismo, vivemos nesse mundo em que tudo precisa ser instantâneo hoje. Nada mais é esperado. Mas o bem profundo, ele é sempre uma construção lenta. Doar-se é preservar-se, mesmo quando não vemos resultados. Tem alguns que têm medo de ser ferido. Muitos não se doam por medo de serem traídos depois, por serem rejeitados ou ficarem decepcionados. A gente tem que pensar assim, se ele me trair, o problema não é meu, é dele. Se ele me decepcionar, não faz mal. A decepção é dele e não minha. Doar-se não quer dizer que sejamos ingênuos. Nós temos que ser firmes na vontade, mas com discernimento. Como é que devemos desenvolver essa capacidade? A primeira coisa é o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo e saberás quem és. Conhecerás as tuas fragilidades e o primeiro passo que você vai dar para corrigir impulsos egoístas é quando você faz esse autoconhecimento. Allan Kardec recomenda a todos nós, na questão 919 do Livro dos Espíritos, o método de Santo Agostinho. É perguntar a si mesmo, todas as noites, o que fizemos? Se magoamos alguém, se poderíamos ter sido melhores? Esse hábito produz profundas transformações em nós. Porque no momento que nós fazemos um rol do que fizemos durante o dia e notamos que algumas coisas estão erradas, nós não a repetiremos no dia seguinte. A prece é uma fonte de força e de inspiração. Quem ora abre espaço para aprender a amar. O estudo doutrinário, renova a nossa visão do mundo, amplia a nossa capacidade de compreender as necessidades do outro.
e não só as nossas. Esse trabalho constante que a gente deve fazer no bem e bondade só se aprende praticando. E devemos começar com pequenas atitudes. Quando nós pegamos pequenas atitudes, nós nos lembramos de uma palavra gentil para uma outra pessoa, um sorriso quando nos encontrarmos na rua, porque nos vimos aqui já alguma vez, por que não nos cumprimentarmos fora daqui também? Uma mensagem de incentivo para quem está tentando fazer alguma coisa. Um minuto de atenção sincera para quem precisa falar alguma coisa. Lembro da semente? Ela é pequenininha, mas depois, quando floresce a árvore, ela cobre de sombras muitas pessoas. E vamos nos encaminhando para o final dessas nossas histórias. E temos algumas histórias reais que podem ser trazidas aqui. Vocês devem se lembrar do exemplo da viúva pobre. Jesus observava o povo depositando ofertas no templo. Alguns deixavam grandes quantias, mas ele chamou a atenção dos seus discípulos para uma viúva. Colocou apenas 2 pequenas moedas. Ela deu mais do que todos os outros. E a verdadeira doação não é medida pelo valor, mas pelo amor com que é feita. Tem o exemplo de Francisco de Assis, nosso patrono dessa casa. Ele deu sua vida inteira, sua juventude, seus bens, suas energias. Era pobre materialmente, mas era rico de amor. Chico Xavier, que se doou de maneira incansável, psicografou milhares e milhares de mensagens, consolou milhões de corações, trabalhou dia e noite. Quando lhe perguntaram como conseguia, ele respondeu, e é uma frase que guarde para vocês, não esqueçam, se Jesus nos pediu para amar, o mínimo que podemos fazer é tentar. E nós, por que não tentamos? É o mínimo que podemos fazer. No plano espiritual, lembre-se que nenhuma doação se perde. Os espíritos benfeitores trabalham constantemente pela humanidade, porque compreenderam que o amor é a energia que move o universo. Doar-se é tornar-se um colaborador dessa força divina. Enquanto mais nós doamos, mais nos unimos ao propósito de Jesus. É restaurar almas, é eliminar consciências, é despertar corações. Doar-se é semear a eternidade. Portanto, meus irmãos, ao final dessa reflexão, percebemos que doar-se é uma forma de viver. É a tradução prática da fé. É a ponte entre a terra e o céu. Quando nos doamos, acendemos luz onde havia escuridão. Restauramos esperanças onde havia desânimo. Fortalecemos corações onde havia fraqueza. E, principalmente, transformamos-nos nós mesmos. Porque ninguém pode tocar o outro com amor sem ser profundamente tocado pelo próprio amor que oferece. Que possamos, então, sair daqui com um compromisso. Doar mais tempo, doar mais paciência, doar mais compreensão, doar mais de nós mesmos e doar mais amor. E que nosso modelo seja sempre Jesus, o doador divino, cujo amor continua vivo, espalhando bênçãos sobre toda a humanidade. Muita paz a todos e que Jesus nos inspire a doar cada vez mais. E para encerrar nosso tema desta noite, e essa reunião antes dos passos, passamos uma oração para nos unir mais ainda, para deixar que os nossos corações se conectem uns aos outros e possamos levar daqui, dentro dos nossos corações, a paz que Jesus nos deu. O amor que Ele nos pede que nós possamos irradiar. Que nós possamos dizer para Ele, nós queremos também doar aos nossos amigos um pouco daquilo que temos, porque temos certeza que recebemos muito mais de outros que também nos doam. Que assim seja.